De novo com o Eduardo Belli, você vai entender. Você que assistiu a primeira parte vai entender. E se você não assistiu, corre lá para entender o que aconteceu. Porque o Eduardo estava na parte que os eleitores, o público estava procurando ele porque não via ele na televisão, na campanha eleitoral. Isso, Eduardo? Perfeito, E aí, perfeito. quando falaram, um falou, tudo bem. Daí três falou, você falaram, tudo bem. Agora, quando 10 falaram, você falou, não, tem alguma coisa estranha aí. Alexandre, é porque a gente, quando está na campanha, praticamente eu não durmo, né? É aquela agitação, né? Você sai para a rua, é entregar santinha, no meio do palanque, é showmício, é confusão, você não para, entendeu? Então, eu achei que isso aí poderia ser uma coisa do partido, que eles estão programando para ser ouvido uma outra hora. Então, eu não estava prestando muita atenção nisso. Mas aí eu achei estranho. Aí eu fui na sede do partido, eles falaram, não, isso fui na sede do partido, eles falaram, não, você está registrado. Aí fui no estúdio, onde é que estava sendo as filmagens. Aí a mulher do estúdio me atendeu com muita rispidez, né? Eu peguei e voltei ao partido e pedi a eles, eu falei assim, ó, vocês me entregam aí, me dão uma declaração que eu estou registrado, que eles não estão querendo deixar eu filmar lá, não. Entendi. Entendeu? Falando que eu não estou registrado. Tem uma coisa errada. Aí eles me deram a declaração que eu estava registrado no candidato do TRE, Certo, certo? De uma declaração. Aí então eu tinha um documento, você está entendendo? Não sou só verbal, não, tinha documento. Eu já tinha um bloco de recibo para arrecadar verba das empresas, né? Eles me deram o bloco de recibo para me arrecadar verba para a campanha eleitoral, custeio de campanha. Eu já tinha um bloco de recibo. Quem entrega é apenas para quem já é candidato, certo? certo. Aí chegou lá, a mulher falou: não, mas você não está. Aí eu tive que ir no TRE. Aí eu interrompi uma sessão no tribunal e pedi o presidente do tribunal lá do TRE, que na época era o Orlando Adão, foi meu professor, e ele imediatamente mandou fazer uma certidão para mim, mas ele ia ficar pronta só daí a 3 dias. Aí eu recebi uma certidão que eu não constava como candidato. Então, quer dizer, eles fraudaram a eleição, me julgaram como falsidade ideológica. E a declaração falsa de registro de candidatura, certo? Certo. Aí eu já tinha pintado centenas de milhares de muros com o meu nome, eu pagando tudo do meu bolso, eu já tinha pago. E eu pintei centenas de milhares de muros com o meu nome e distribuí mais de 5 milhões de santinho, entendeu? Sim. Aí eu descobri que eu não estava, eu não tinha como voltar atrás da campanha. Eu tentei avisar alguém, mas inclusive eu não tinha mais condições de falar com a galera, eu não sou mais candidato. Eu tentei avisar alguém, mas essas pessoas não entenderam aquilo, entendeu? Inclusive começaram até a alterar a voz para mim, me agredir. Uai, mas você falou que era candidato, nós confiamos em você, parará. Então eu fiquei como falso candidato para a massa do povo, entendeu, Alexandre? Por culpa de umas pessoas da cúpula do PSDB na época que falaram que colocou o seu documento lá no TRE, quando você chegou lá no TRE não tinha nada. Não tinha, não tinha. E era a terceira vez, quer dizer, o partido é informal, você confia nas pessoas, mas mesmo assim eu tenho a declaração por escrito, entendeu? Eles fraudaram, porque normalmente na situação política eles matam a pessoa, não querem esse cara candidatando mais, não querem ameaça para nós, de tanto voto que eu podia ter. Então eles matam. Só que, como o meu nome Belli é conhecido da massa, era conhecido da massa do povão lá de Belo Horizonte, e os caras tinham que matar primeiro a minha reputação, para depois me matar fisicamente, se quisesse. Eu tinha que me desacreditar na massa do povo. Ué. E aí te desacreditaram na massa do povo. Eles conseguiram fazer. Ué. Julgou como falso candidato para o povão. Ué. Isso é ato de terrorismo. Isso é crime contra a segurança nacional, porque atenta contra o Estado Democrático de Direito. Isso é crime político, Constituição Federal, artigo 109.4 da Constituição Federal 4 em romano. É crime contra a humanidade, porque discrimina o eleitor. Teve um eleitor que ficou 2 horas tentando votar lá, a senhora de idade, que já tinha tirado o filho dela tomando choque elétrico dentro de cadeia de porão de delegacia aí, ó, no subterrâneo aí, da furtos e roubos, tomando pau de arara, choque elétrico. Eu tirei o cara da cadeia. Aí a mãe do cara falou assim: ô Beto, como é que eu vou duvidar de você? Começou a duvidar da urna. Ficou 2 horas tentando votar em mim, entendeu? Então, assim, foi terrível, foi uma coisa assim, que não tem como, entendeu? Como eu não tive, eu não pude emitir os recibos, eu e meu pai tivemos que pagar a conta de campanha política fraudada. Aí nós tomamos um maior derrame financeiro que a história pode registrar aí. Nós perdemos, foi dinheiro demais que nós perdemos nessa brincadeira aí. Isso aconteceu na eleição de 2000.
E Isso. aí, como consta aqui no Google, você pode procurar no Google aqui, ó. Você vê todo, tem um caso aqui, o partido político que deixa de registrar no Tribunal Regional Eleitoral candidatura escolhida em convenção municipal, induzindo o candidato à crença de que isso tenha sido feito. Você entrou quando na justiça? Ô, Alexandre, eu procurei resolver. Eu primeiro que, depois desse baque, eu perdi a voz, entendeu? Eu não conseguia falar nada. Fiquei 3 meses sem conseguir falar. Eu tive que Ah, tomar vários remédios, medicamentos, entendeu? Aí eu peguei, eu fui lá em Brasília, né, no Diretório Nacional. Eu fui lá no Diretório Nacional em Brasília, eu fui no Teotônio, Instituto Teotônio Vilela, né, do PSDB, e comuniquei o fato. Falei, pô, mas vocês não podem me ajudar a sair fora, entendeu? Tem um mês de refazer isso aí, não. Então, aí todo mundo falou, não, mandaram assim, procura a justiça, né? Entra na justiça, não dá nada para nós aqui, não, entendeu? Tipo assim, entendeu, Alexandre? O Brasil não tipo, dá nada. se vira, se vira, se É, vira. entra na justiça, que justiça nós resolve, que justiça para nós não existe, não, entendeu? Tipo assim, Tipo, quem age, o Bin Laden estourou as torres gêmeas lá no terrorismo. Você acha que ele quer saber de justiça? O cara faz um terrorismo, impede o povo de votar, fraude o certame. Você acha que ele quer saber de justiça? Porque não está nem para nada, não, hein? e aí depois disso você entrou na justiça. Claro. Aí eu entrei na Justiça Federal, porque isso é crime político. A Justiça Federal declinou para a Justiça Comum, mas não era na Justiça Comum que era para ser julgado isso. Aí declinou. Aí foi julgado na primeira vara civil de Belo Horizonte, sob a presidência do juiz Maurílio Gabriel Diniz. É pai desses, ele é parente desse J Quest lá, desses camaradas do J Quest, Maurílio Gabriel. Aham. É um juiz muito bom lá de Curveiro, entendeu? Uma pessoa muito honrada, um juiz, certo? Certo. Eu tenho até o número do processo, eu posso falar o número? Pode, para as pessoas pesquisarem depois, claro. O número do processo é 0024-02-726-296-296-3. 024-02-726-296-3, primeira instância, entendeu? Aí o doutor Maurílio mandou citar, eu coloquei no polo passivo o Diretório Nacional do PSDB. Então, se eu colocar diretório municipal, eu não teria dinheiro para me pagar, entendeu? Sim. Então, o valor para desfazer, pediu dano moral de um salário mínimo por habitante, o valor para desfazer minha imagem de falso candidato perante 2 milhões de pessoas, na época, e o salário de vereador, porque eles me inabilitaram, e quando alguém te inabilita de um trabalho, eles são obrigados a te pagar a remuneração que você ia receber, e como eles mentiram no processo, a multa de litigância de má-fé, que seria o valor de 10% do valor da causa. A causa é de 417 milhões de reais, entendeu, Alexandre? Entendi. E aí, quando você entrou na justiça mesmo? Que ano que é? Salvo engano, foi em maio de 2022, 2002. 2002. Então, aconteceu isso 2002. em 2000, você ficou arrasado, você tentou ir lá no partido, na convenção nacional do partido, tentou falar com eles e falou, ó, não vai dar jeito, entra na justiça, a gente não quer saber. E aí você entrou na Isso. justiça e eu quero entender qual foi, antes de a gente entender em que pé que tá isso, qual foi o tamanho da sua frustração em receber tudo isso? Dessa fraude, em relação à É, fraude. dessa fraude. Alexandre, foi a coisa mais terrível da minha vida, né? Porque eu trabalhei, antes de 1988, eu trabalhei 10 anos na minha empresa, recebendo praticamente 3 mil salários mínimos por mês, e fiz a minha economia, certo? Eu garanti que até meus netos não iam precisar de trabalhar. Eu tava ganhando dinheiro suficiente, eu estava bem financeiramente, entendeu, Alexandre? Sim, Aí, depois que eu ganhei esse dinheiro, mais ou menos foi de 1983 até 2000, meu pai falou, meu filho, está na hora de você lutar por esse país aí. E meu filho nasceu, né? Meu filho nasceu em 88. Então, quando chegou em 2000, eu não sei se estou pulando, qual que é a pergunta mesmo? É a minha frustração. Então, além de eu ganhar meu dinheiro e gastar 12 anos da minha vida, meu tempo, 1988 até 2000, eu subindo em beco de favela, resolvendo problema, caminhão de Ceasa de alimento entregando para a massa do povo, resolvendo problemas
cidadão do povo sendo extorquido nas favelas, entendeu? Policiais só extorquindo dinheiro. Eu denunciei os policiais, eu tirava a gente preso de cadeia legal. Então, eu fiz tudo que eu pude fazer, quer dizer. Então, foi frustrante, porque não era para mim, era para o meu país, entendeu? Então, assim, eu investi tudo que eu tinha, meu tempo. Eu já tinha passado em concurso público em 94, para advogado do BH Trans, em sétimo lugar, no meio de 8.000 candidatos. Eu já tinha estudado muito. Depois de mim, o 30º que fez colocado lá nesse concurso BH Trans passou no concurso de promotor. Então tem o salário, tem a rede de investimento, tem todas as garantias. Quer dizer, quanto que o juiz e promotor está ganhando? O promotor está tudo de poste, carreira, su. Juiz, eles ganham uma fábula. E O que eles não você, ganham, os que eles não ganham de salário, eles ganham de complementação de salário. Muda o nome, para eles não poderem receber mais do que eu quero da Constituição. Eles são milionários. Quer dizer, então, eu assim, deixei de seguir tudo isso, entendeu? Para lutar para meus filhos, a geração dos meus filhos tem um país melhor. Porque eu tinha força para tudo. Eu já era faixa preta de karatê, de taekwondo. Eu malhava com o Zico, lá na clínica do Ortocenter, com o Neiro Lasmar, entendeu? Então, assim, eu estava no auge da força. Então, assim, foi toda a minha energia jogada fora, todo o meu dinheiro, todo o meu tempo aí. Entendeu? E depois eu tenho que aguardar 25 anos de decisão da justiça. Só isso são 40 anos da minha vida, Alexandre. sim, Então, assim, sim. não dá para. E meus filhos passando necessidade, entendeu? Porque eu fiquei falido aí. E não dá para descrever o que foi, o tanto que isso aí é ruim, não. E eu perdi meu pai nessa brincadeira. Meu pai faleceu, meu pai não aguentou essa loucura toda, não. Esse derrame financeiro, esse tanto de problema. O Arthur, que trabalhava comigo, meu fiel parceiro, que me ajudou demais na minha vida inteira, também faleceu. Não aguentou. Isso é uma situação que era ultramente estressante. E também é aviltante, entendeu? E a gente sentiu isso com você falando. Eduardo, eu vou ter que dividir mais uma parte esse vídeo aqui, então vai ter uma terceira parte. E na terceira parte, em breve, que eu vou postar aqui para vocês. Vocês que não viram a primeira parte podem ver, tá no meu perfil, compartilhado com o Eduardo. Pode ir lá no Google aqui pesquisar o nome dele, aparece todos os processos aqui, de Eduardo Belli, no Jus Brasil aparece tudo. E você pode seguir ele também no Instagram aqui, que eu vou passar aqui, que tem toda a história dele também. Belli Advogado Criminalista. E você vai entender toda a história dele. Tem muita coisa lá. E é claro que tem no Google. Você pesquisa Eduardo Belli, PSDB, aparece tudo. Eduardo, no próximo vídeo eu vou querer saber de você em que pé que está esse processo, como está, e para as pessoas ficarem alertas, porque a gente quer um Brasil melhor, mas para você ver que muitas pessoas não querem. Eduardo, até o próximo vídeo, viu?